Direito autoral e internet livre. Esses são eixos que o ativismo na rede se debruça há mais de 2 décadas. Hoje, porém, o anseio de criar, remixar com as mais diversas possibilidades que o conhecimento humano produziu até então e compartilhar livremente, sem amarras de mercado, se apresenta cada vez mais como uma grande utopia numa conjuntura dominada pelas Big Techs. As plataformas proprietárias e seus intermediários reinventaram a indústria cultural para não perder a hegemonia. Hegemonia essa tão contestada pelo ativismo digital, como no caso da cultura torrent, ainda hoje tão perseguida. O dilema agora é como resistir e expandir um conceito tão caro de internet livre. Bom, pirataria, lei de direitos autorais, copyright trolls, streaming, plataformas proprietárias versus criadores de conteúdo e artistas independentes e muito mais nós temos hoje no Batalhas Digitais, episódio 14. A gente recebe o jornalista Léo Folleto, que é o fundador do coletivo Baixa Cultura e integrante do Creative Commons Brasil, entidade integrante da Coalizão Direitos na Rede. Folleto também está lançando o livro A Cultura é Livre, uma história de resistência antipropriedade, e debate também com Folleto e comigo a engenheira Ana Freitas, que é colaboradora do Partido Pirata. Então bora lá, que o Batalhas Digitais já começou, vem com a gente. Bom, maravilha, gente, é ótimo receber vocês aqui no Batalhas Digitais, episódio 14, Direitos Autorais e Internet Livre. Léo, vou começar contigo esse episódio. Já vou fazer um ápice, uma grande reflexão aí para você, cara. O que ocorre para essa primeira pergunta é o seguinte: eu quero saber, nessa última década, né, do avanço das Big Techs, né, a partir das plataformas de streaming, mais especificamente, a gente acabou assistindo uma certa retomada de hegemonia proprietária dos grandes setores da indústria cultural. Mais especificamente, esse setor fonográfico e do audiovisual, que tinha sido meio que colocado à prova, né, no início dos anos 2000, final dos anos 90, quando a internet se apresentava como um terreno em disputa, vamos dizer assim. E, bom, hoje as coisas parecem um pouquinho mais complicadas, né? Então, Léo Folleto, eu queria que você começasse dizendo para a gente qual que é a sua opinião em relação a esse momento das discussões sobre direitos autorais na internet. Qual que é a grande disputa e os atores envolvidos e o que está em jogo para os usuários de internet? Seja muito bem-vindo, cara. Valeu, Enio. Graças, prazer aqui estar participando desse podcast, vídeo. Olha, essa pergunta é complexa. Acho que tem várias possibilidades de respostas aí. Eu vou tentar ir por um caminho aqui, que principalmente eu acho que uma das questões centrais aí de mudança em relação a esse período de 10, 15 anos atrás, década passada também, acho que diz respeito a uma transformação dos atores. Teve novos atores envolvendo nessa discussão, né? Porque, por exemplo, nesse período, há 10, 15, 20 anos atrás, a gente lutava por uma lei melhor de direito autoral, né? Dentro das condições de cada país, de cada local, que fosse minimamente atualizada a partir das mudanças da internet, que prevesse mais limitações, exceções, que, sei lá, legalizasse o uso privado de uma obra, por exemplo, o download, né? O fato é que isso não rolou em nenhum lugar no Brasil. A gente não conseguiu fazer modificações na lei de direito autoral brasileira. A gente teve vários processos no final dos anos 2000 ali, de tentativa de discussão, muitos debates. Eu mesmo, a partir do Baixa Cultura e de outras atividades que eu fazia, também acompanhei algum pouco desse debate e, de fato, a gente não conseguiu avançar de propor mesmo uma transformação. O que aconteceu é que na década passada, né, entre 2010 e 2020, a gente viu um crescimento do poderio das chamadas Big Techs, que passaram quase a monopolizar o consumo de conteúdo na rede para a maior parte dos usuários. Então, se antes a gente tinha uma parcela considerável de consumo de circulação a partir de torrent, a partir de download, né, de modo geral, a gente passou a transformar esse consumo e passou a ser dentro de plataformas de streaming, particularmente Netflix, Spotify, Amazon Prime, enfim, todas essas plataformas. Então, nesse período, né,
surgiram, então, leis para tentar regular a distribuição de conteúdo nessas plataformas. Eu acho que modificou um pouco, né? Antes a gente tentava lutar por uma reforma das leis de direito autoral, para tentar minimamente dar conta das possibilidades que a internet propiciava, e aí a gente passou a ter, hoje em dia, né, a gente tem leis que tentam regular a distribuição de conteúdo nessas plataformas comandadas pelas Big Techs, né, particularmente as plataformas de streaming. Então, a gente viu essa transformação da discussão especificamente legal sobre o direito autoral. Então, isso modificou, mas, por outro lado, a questão do direito de acesso versus o direito à propriedade intelectual permanece como um grande debate que a gente tem, e o debate que sempre acontece, que sempre permeia a discussão sobre propriedade intelectual, sobre direito autoral, é exatamente esse, né, o direito de acesso às pessoas e o direito da propriedade de quem criou, né, ou quem detém os direitos de quem criou, de fato, né, que são os intermediários. Então, o que a gente percebe é que ganhou alguns contornos diferentes essa discussão, particularmente a partir da Diretiva Europeia de Direitos de Autor, né, em 2019, que foi aprovada em 2019, depois de uma longa discussão, que passou por exemplo, a tratar dos deveres e responsabilidade das plataformas em relação a obras protegidas por direito autoral. Então, por exemplo, um entendimento que foi modificado a partir dessa legislação, que apesar de ser europeia, ela ainda está inspirando, né, outras legislações no Brasil, Estados Unidos e tudo mais, é um pouco da ideia o entendimento que responsabiliza as plataformas de conteúdo gerado pelos usuários, né, como YouTube e Facebook, pelo licenciamento dos materiais protegidos por direito autoral, né. Antigamente, o entendimento anterior a isso era de que os usuários que eram responsáveis pelo conteúdo que eles compartilhavam. E as plataformas cabia responder com agilidade, com processos, enfim, bem definidos, as reclamações quando havia direitos autorais violados, né? O que, especificamente, o artigo 17 dessa diretiva modificou, ela acabou que transferindo um pouco o processo para as plataformas, e aí tem várias questões, porque inicialmente essa diretiva surgiu como uma ideia de tentar, principalmente, cercear o poder das plataformas de Google e Facebook, que eram as duas plataformas que mais lucram com a violação de direitos autorais de terceiros. Só que acabou sendo, o que foi um pouco irônico nesse processo, é que ela acabou fortalecendo o poderio dessas plataformas, a partir de uma questão principal, que como é que tu faz o processo de cercear, ou enfim, de controlar o conteúdo nas plataformas. Se faz, antigamente os usuários faziam, agora é as plataformas que estão fazendo isso. Se faz muito a partir de filtros algorítmicos, né, de inteligência artificial, porque imagina a quantidade de conteúdo que é subido numa plataforma como o YouTube, por exemplo. É muito difícil, óbvio, não tem condições de existirem filtros pessoais para cada possível violação de direito autoral. Então, o que foi feito que se estabeleceu-se filtros algorítmicos, né, para que as plataformas consigam controlar esses conteúdos já no upload, né? E essa é uma das grandes questões aí. Quem é que tem condições, por exemplo, nesse momento, de criar filtros, de criar uma inteligência artificial para poder controlar, detectar se um vídeo, se uma música violou o direito autoral na plataforma? São as grandes empresas, né? Basicamente, são as empresas que têm condições de investir milhões de dólares para poder fazer esse filtro no próprio upload. Então, é muito difícil uma pequena empresa, por exemplo, criar um portal de vídeos que tem que criar um filtro como esse, né? Ela vai ter que passar por um custo que ela, muitas vezes, não tem condições, né? E aí já começa um processo, enquanto esse processo de colocar esses filtros na hora do upload faz com que priorize as empresas que, inicialmente, na legislação, queriam cercear um pouco, ou pelo menos queriam controlar, limitar esse direito. Então, aí já é uma questão problemática que trouxe, né? Já mudou um pouco o assunto, né? Passou a ser, a discussão do direito autoral na rede saiu do usuário, passou para as plataformas, não que saiu completamente, mas ela foi uma parte considerável da disputa legislativa ao redor do mundo, passou a ir para as plataformas. Então, a gente tem uma nova discussão a partir disso, e o que acontece é que, como são as plataformas
elas acabaram monopolizando, ou quase monopolizando, a circulação de conteúdo protegido por direito autoral no mundo. Por exemplo, pensemos no YouTube, né? A principal plataforma de circulação de vídeo hoje é o YouTube. Faz com que o o YouTube definir como filtro para detecção de violação de direito autoral acaba sendo o padrão, né, da empresa, da indústria. E isso acaba tendo vários problemas, que quem acaba definindo um padrão de violação de direito autoral acaba sendo uma empresa, uma Big Tech, né, que no caso é o YouTube. Então, cria-se um outro problema a partir daí, porque justamente o que tem se provado desde as discussões de 2019 para cá, é que o YouTube está mais interessado em, digamos, apaziguar os grandes detentores de direito autoral, né, para proteger a liberdade de expressão, do que proteger propriamente a liberdade de expressão ou promover a criatividade. Então, o YouTube está muito mais preocupado em cercear, né, essa suposta a liberdade dos usuários do que propriamente em potencializar uma liberdade de expressão. Então, especialmente a partir do software que eles criaram para fazer isso, né, que é o Content ID, basicamente, o YouTube está substituindo efetivamente o uso legal e justo de material protegido pelas suas próprias regras, as regras do Content ID. Então, o que a gente está vendo, né, nessa discussão é que o precedente europeu não está levando em consideração o interesse público, o direito dos usuários na sua regulação, entendendo a questão como uma disputa entre grandes indústrias, né, e aí a gente tem os novos atores colocando, né, nesse processo, que antes era a indústria cultural, nos anos 2000, ela monopolizava esse processo de ir contra os usuários por baixarem conteúdo, as campanhas anti-pirataria, era tudo muito a partir da indústria baseada na propriedade intelectual, os grandes estúdios de cinema, as grandes gravadoras. Agora, essa indústria está, de alguma forma, conseguindo se alinhar com a indústria da internet, né, com a indústria das Big Techs, que tem um poderio tão grande ou maior do que a própria indústria da propriedade intelectual, enfim, do entretenimento, né? Então, a gente tem essa é uma das principais transformações que eu considero entre a discussão naquele período e a discussão hoje. Legal, cara. Eu acho que a gente tem aqui num roteirinho, eu só não quero perder um gancho que eu vou perguntar de um caso específico para Ana, mas depois a gente retoma, que eu acho que tem uma discussão legal entre YouTube e Twitch, né? Twitch também teve um exemplo recente bem icônico de remoção de conteúdo, né? E os criadores têm reclamado, inclusive se manifestam dizendo que a indústria fonográfica está sempre, parece que 10 anos atrás, né? Mas ainda assim ela consegue está fazendo uma fusão de negócios muito interessante, muito lucrativa para ela. Mas vamos devagar daqui a pouco. Ana, agora eu vou com você. Primeiro, bem-vinda, né, ao nosso Batalhas Digitais. É um prazer receber aí uma colaboradora do Partido Pirata. E, Ana, eu queria retomar contigo um caso específico do final de 2020, que a Coalizão de Direitos na Rede subscreveu uma nota impulsionada pelo Partido Pirata. O Creative Commons Brasil também subscreveu essa nota contra os copyright trolls, né, assim chamados. Isso porque, ao final daquele ano, de 2020, o escritório de advocacia chamado Kasner Leonardos, que é uma das principais firmas na área de propriedade intelectual, ele notificou extrajudicialmente muitos usuários de internet, que a gente nem tem muita noção de quantos foram. Há estimativas de que sejam até na casa de milhares, a fim de buscar um acordo extrajudicial pedindo R$3 mil para cada um desses usuários por supostamente fazer download ilegal de filmes. Então, bom, eu queria que você contasse esse caso para a gente, mas a princípio, explica para a gente o que são esses copyright trolls e conta um pouquinho dessa história, do que aconteceu de fato, que tem até a operadora Claro no meio, tem violações ao Marco Civil da Internet, a LGPD. Bom, bem-vinda, Ana. Obrigado pela sua presença. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre direitos digitais. Então, esse caso é o primeiro caso grande de copyright trolls que a gente conhece no Brasil. Já tivemos casos em 2017 de trolls de patentes, que é um pouquinho similar, mas desse tipo de perseguição maciça de usuários, no Brasil é o primeiro caso que a gente conhece de trolls de direitos autorais. O que são os copyright trolls?
são pessoas ou organizações que vão tentar monetizar em cima de um conteúdo que é protegido por direito autoral, do qual essa pessoa não é o dono, o detentor do direito, mas ele vai atrás ele vai tentar pressionar pessoas a pagar uma indenização, uma multa, em troca de não ser processado. Então, o que acontece nesse caso em particular? Esse escritório do Casnar, ele está representando aí alguns estúdios, na verdade, algumas distribuidoras de filmes aqui no Brasil, e conseguiu pedir judicialmente a quebra de sigilo de dezenas de milhares de pessoas que supostamente teriam baixado alguns filmes que são protegidos, que são distribuídos por aquelas distribuidoras. Eles usam um software alemão chamado Guarda-Lei. Guarda-Lei já esteve envolvido em várias outras polêmicas no exterior. O que essa indústria oferece? Eles dizem que o software ele é capaz de monitorar na rede conteúdo protegido. Então, o que ele faz? Ele vai ficar monitorando lá os hashes de torrents e verificando se alguém está baixando ou exibindo alguma coisa que é protegida por direito autoral. E é uma caixa preta. Ninguém sabe como esse software funciona, eles alegam que funciona e vendem esse serviço. Então, eles chegam assim e falam, olha, eu tenho aqui um software que vai te ajudar a proteger o seu conteúdo protegido por direitos autorais. Oferece isso para produtoras, para a indústria cinematográfica, fonográfica, tropecei aqui, e outros interessados. Então, essa empresa, voltando aqui para o Brasil, essa empresa pegou esses logs do Guarda-Lei, que vai fornecer um monte de IPs que supostamente transferiram conteúdo, pacotes relacionados a esses filmes, e ela chega na operadora com esses IPs e fala, olha, eu tenho todos esses IPs aqui que essa empresa me garante que foram usados para quebrar o meu direito autoral. E a operadora chega lá para o juiz fala, não, beleza, operadora, forneça aqui os dados relacionados a esses IPs. E aí, com os dados dessas pessoas, o escritório de advocacia passou a emitir cartas, que são notificações extrajudiciais, explicando, olha, a gente tem aqui um indício de que você cometeu essa infração, e nós queremos receber aqui, a gente fecha um acordo, só entre a gente, R$3.000, numa boa, você me paga isso aqui, e eu não vou te mandar para processar. Você apaga aí o conteúdo do seu computador, e fim de papo. Então, a partir de 2010, a gente tem uma série de casos nos Estados Unidos que tem um modus operandi muito similar. Então, são empresas que chegam com esses dados, com esses IPs em alguma operadora, e chegam e falam, olha, essa galera toda aqui baixou conteúdo protegido e eu quero ver o que eu faço com essas pessoas. Uma coisa muito interessante em todos esses casos é que, primeiro, ninguém sabe como esse guarda-lei funciona, então ninguém sabe se aquelas pessoas realmente baixaram conteúdo protegido, se elas baixaram uma parte de um pacote, de um hash, de um torrent, que não é o suficiente para você efetivamente reproduzir, que seria a quebra do conteúdo protegido, né? Não basta você ter um pedacinho daquele conteúdo, tem que ser o suficiente para aquilo ser identificado como aquele conteúdo protegido. Então, às vezes, o torrent está ali de passagem, passou um pacotinho de informação na rede da pessoa, mas ela não chegou a baixar um filme, não chegou a reproduzir aquele filme, enfim, não fez nada com aquilo. E uma outra coisa é que tem muitos falsos positivos. Como assim, falsos positivos? Historicamente, nesses casos, você identifica muitos IPs que a empresa jura de pés juntos que baixaram conteúdo protegido, só que eles não foram baixados. Os escritórios de advocacia sabem disso, a indústria fonográfica sabe disso, mas com o que eles vão jogar? Eles vão ter uma meia dúzia de casos que são positivos ali. Gente que efetivamente baixou o conteúdo ilegalmente, sabe que baixou ilegalmente, a pessoa pode receber uma notificação extrajudicial e se assustar, falar, putz, eu tô ferrado, né, baixei isso aqui, fui pego, vão me processar, vou pagar isso aqui. E quando você chega com isso para o juiz, aqui no Brasil,
tem uma questão de você precisar individualizar o que aquela pessoa fez. Não basta você chegar para o juiz, olha, tem esse pacotão de peso aqui de pessoas que baixaram o conteúdo. Enfim, cada uma daquelas pessoas tem que ser responsabilizada do lado criminal, né, individualmente. E do lado civil, os processos também têm que ser individualizados. Você não vai processar aquela galera toda num processo só. Mas aí você brinca com a nossa percepção a respeito. Porque se você tem uma lista lá com 30 mil IPs, e você tem, sei lá, 50 que a pessoa realmente baixou, na cabecinha do juiz e de muita gente, pode ser que aquilo induza, olha, tem 50 aqui que realmente fizeram, por extensão, todo esse pessoal aqui fez errado também. E aí ele autoriza essa quebra de sigilo. No caso aqui do Brasil, a gente teve 2 autorizações de quebra de sigilo, que foram da Algar, que é uma empresa um pouco menor, e da Claro. O que aconteceu com o processo da Claro é que ele não estava correndo em segredo de justiça, nem tinha porquê, porque é um processo cível. E quando a Claro forneceu os dados dos IPs solicitados, eles ficaram disponíveis lá no processo, para qualquer advogado consultar. Então ficou uma tabela, um tabelão, com um monte de dados de um monte de gente que pode ou não ter infringido uma questão de direito autoral, disponível para qualquer um baixar. Então você já violou aí um monte de dados de privacidade de usuários da Claro, por descuido da própria Claro, por descuido do Tribunal de Justiça, do escritório que está tocando isso. Na verdade, hoje já tem mais 2 escritórios envolvidos que realmente representam algumas empresas, né, algumas distribuidoras, mas parecem estar agindo à revelia de outras distribuidoras. A gente tem o caso do filme Eva, da Netflix. Consultada, a Netflix jura de pé juntos que não autorizou ninguém a agir em nome dela para ir atrás de usuários a respeito de cópias não autorizadas, mas as pessoas estão recebendo notificações a respeito desse filme também, que é o que caracteriza o troll do copyright, que é uma pessoa que vai tentar monetizar em cima de um direito protegido de terceiros. Para complementar esse assunto, a gente tem uma participação especial aqui e o Rafael vai soltar para a gente. Solta aí, Rafa. Olá, boa noite. Aqui é André Fernandes, sou pesquisador do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, o IPREC. E sobre essa questão do copyright trolls, a gente tem aí uma ordem de problemas múltipla, né, na verdade, em que acho que o primeiro grande problema é a própria prática, né, do que a gente chama de copyright troll. É a ideia de que você tem uma agência de alguns representantes do direito, né, normalmente escritórios de advocacia, mas a prática de envio de notificações, né, extrajudiciais com o objetivo de constranger, né, usuários e tentar realizar acordos, né, para extrair algum lucro disso. Lucro aí no sentido bem elástico, tá? Então, a própria prática do copyright trolls é um problema, né, especialmente se a gente visa de forma não crítica a executar os direitos, né, os chamados direitos do autor. Então, ela ameaça a entrada na justiça, mas não efetiva essa ameaça, né? Do ponto de vista da implementação legal também isso é um grande problema, né? Esse jogo de ameaça e de não cumprimento. E aí o usuário assustado faz um acordo e paga um valor qualquer, né? A gente tem aí um problema de ordem técnica muito claro também, é que as discussões sobre o uso, né, e a comunicação, distribuição de arquivos pela internet, por agentes torrent e tudo mais, ela não é algo que está bem resolvido, tanto no âmbito da doutrina jurídica quanto no âmbito dos tribunais. Então a gente tem uma série de espaços em branco, por assim dizer, para interpretação do que seria esse uso e do que nos Estados Unidos, por exemplo, gostam de falar do uso justo, né? Se a hipótese de eu distribuir ou baixar um arquivo por cliente torrent, esse arquivo sendo protegido por direito autoral, se aquilo gera um problema de
adequação com a lei, né, de tipificação, como a gente chama. Então, a gente vai ter aí um problema técnico diretamente. Inclusive, a própria jurisprudência tem reconhecido, com base no que o pessoal estuda de direitos autorais, que essa questão ela precisa de uma espécie de intenção, né, de uma intenção de fraude, de uma intenção especialmente de fraude para aferir lucro. E não é o que a gente tem normalmente, né? A gente tem muito um comportamento de usuários que até desconhecem a dinâmica dos direitos autorais, como funciona especificamente, e que baixam, né, arquivos para uso próprio, que seria, no entender geral da jurisprudência, uma exceção aos direitos autorais. Então, esse é um grande problema, né? Você vê que, tanto do ponto de vista técnico-jurídico, falando, essa prática não é positiva, nem é adequada, né? Quanto do ponto de vista da própria prática em si, né? Que vira um grande jogo de ameaças, e não de efetivação e educação sobre aquele direito, né? E aí a gente tem todo esse debate que está rolando, e, por último, é uma questão que envolve as próprias limitações do direito autoral, né, enquanto legislação de proteção e controle também, e o conflito com a ideia de acesso ao conhecimento, que é um direito garantido na Constituição. Isso aí já é um espaço mais aberto em que a gente precisa discutir, especialmente em termos de reforma dessa legislação vigente, né, e essa é uma discussão que está acontecendo no mundo todo. Gente, eu queria uma opinião de vocês a respeito dos produtores de conteúdo nessa história, artistas também, nessa história dos direitos autorais. Me parece que muitas vezes os artistas, enfim, escritores, quem está envolvido na produção de uma obra, tá sendo... Ele tem meio que uma procuração pela indústria falar por ele. E não necessariamente é ele quem monetiza a partir de sua obra. Na maioria das vezes ele tem alguns fragmentos, né, do que ele produziu. E eu acho que esse caso, eu queria pensar, assim, por exemplo, no Spotify, por exemplo. Um produtor de conteúdo independente, um músico independente no Spotify, ele vai ter que lutar muito para ser visto, para ser ouvido, para ter streaming, para ter reproduções, diferente de alguém que já está no mainstream. No mainstream, as plataformas funcionam como uma parte dos seus negócios, né? Então, eu queria que, enfim, como vocês pesquisam na área, eu queria saber de vocês se, de fato, essa nova configuração do streaming, se ela tem sido produtiva, se ela tem sido viável economicamente para os produtores de conteúdo, artistas, enfim, de quem realmente faz a obra. Vamos lá, Léo, começa com você, então. Beleza. Então, eu acho que vou fazer um pequeno balanço aqui contextual, né? Eu acho que a gente vivia contando um pouco naquele período anterior, ali na década passada, 2000, 2010, até, digamos, quando começou a ascensão das plataformas de streaming como o principal meio de consumo de conteúdo na internet, a gente vivia uma promessa de discussão de que agora com a internet a gente vai conseguir, de fato, remunerar os artistas sem intermediários, né? Ou trabalhando com outros intermediários que o percentual de valor do produto final, digamos, de um disco, de um filme, fosse, de fato, colocado para os artistas, né? E não ficasse num grande intermediário, que é o que continua sendo. Então, a gente tinha essa discussão, essa ideia, essa promessa, né, de que a gente resolveria isso a partir da internet, embora nunca houve uma forma de fazer isso decentemente, mas existia a promessa. O que aconteceu um pouco do que eu comentei, a indústria do streaming conseguiu, a indústria cultural se ressignificou, se reinventou, criou essas plataformas onde a forma de remuneração, a parcela de remuneração dos artistas continuou menor, continuou basicamente do jeito que acontecia antes, ou com algumas pequenas alterações, eu digo de modo geral, assim. Então, essa promessa de remuneração, de descentralização, de remuneração mais justa para os artistas a partir da internet, ela se viu novamente esquecida, porque a maior parte dos artistas hoje, falando em músicos, Spotify, que tu citou, precisam
colocar os seus conteúdos no Spotify, e o Spotify continua remunerando pouco, especialmente aqueles artistas independentes, né, que na época que a gente vivia, que a gente falava de que a internet conseguiria liberação do polo emissor da informação, de que os artistas conseguiriam finalmente ser vistos, né, mesmo a gente tivesse dificuldade de ser visto num lugar onde todo mundo está querendo ser visto, a gente viu que, de fato, a gente perdeu essa liberdade, a gente passou a precisar, digo, enquanto artista, enquanto produtor de conteúdo, dessas mesmas plataformas, seja no vídeo, no YouTube para vídeo, seja no Spotify para música, ou Spotify, ou Deezer, ou, enfim, o Apple Music, né, algumas outras plataformas. A gente perdeu essa liberdade da internet, de modo geral, de ter múltiplas plataformas para isso, e passou a ser centralizado em plataformas que fazem essa combinação que eu comentei dos grandes atores das Big Techs, né, os atores da tecnologia, se alinhando com os atores da produção de entretenimento, de cultura. E nessa aliança, os artistas continuaram ganhando menos, né, ganhando menos nesse processo, sendo mal remunerados de modo geral. Aqueles que conseguem ser melhor remunerados, muitas vezes, os que são representados por artistas que conseguem fazer, representados por gravadoras que conseguem fazer acordos melhores com essas plataformas de streaming, e acordos coletivos ou acordos que priorizam certos artistas, quase como o que acontecia antes da internet com as gravadoras que escolhiam determinado número de artistas, e a partir disso esses artistas teriam mais visibilidade, né, nas rádios e, enfim, na televisão, como circulava ou como se dava o consumo cultural a partir dessas plataformas. Então, o que aconteceu foi uma rearticulação dessa indústria com que os atores, os artistas continuam ganhando parcelas menores, né? Então, de alguma forma, a gente viu um pouco essa quase utopia de que a gente poderia remunerar os artistas de modo melhor a partir da ascensão da internet cair por terra, e o que a gente vive hoje é uma forma, buscando estratégias para isso, como que a gente pode não depender completamente, por um lado, dessas grandes plataformas para a remuneração dos artistas, por outro, tentando dentro dessas plataformas, já que a gente não consegue, enquanto produtor de conteúdo, enquanto artista, é muito difícil ficar fora delas, como que a gente pode, dentro delas, tentar minimamente modificar para que seja um pouco mais transparente o processo. Acho que a luta por transparência, como em outros aspectos, enquanto em outras disputas na internet, ela continua sendo muito importante na tentativa de remuneração mais justa dos artistas nessas grandes plataformas de disponibilização de conteúdo, de música e filme. Ana, você quer complementar essa questão como que você enxerga, você e o pessoal do Partido Pirata enxerga os produtores de conteúdo nessa história com os intermediários agora do chamado capitalismo de plataformas? Bom, tem uma questão com relação à indústria fonográfica, tem uma questão histórica ali. A gente está trabalhando aqui com toda a indústria cultural, não os artistas, né, mas a indústria em si reagindo a uma mudança tecnológica que desbalanceou um pouco o equilíbrio de forças que desconheciam, né? Então, até os idos lá, talvez até a década de 90, final dos anos 90, a indústria te dizia o que você ia consumir. Simples assim. Então, não é que não existissem artistas independentes, filmes independentes, mas era muito difícil você conseguir colocar aquilo para consumo, para acesso do público. Especialmente na indústria fonográfica, você tinha grandes gravadoras. Se você tinha um contrato com uma gravadora grande, média, até uma gravadora um pouco menor, você tinha que disputar esse espaço, alocando recursos para divulgação em rádio, para divulgação, colocar lá nas paradas, em revistas e tal, e você ia consumir aquilo que a indústria te fala para consumir. Com a chegada da internet, a entrada do Napster, do E2P, do Torrent, você começa a ter um desequilíbrio nessa relação de forças, porque não necessariamente a pessoa vai continuar ouvindo aquilo que está no rádio, então você paga lá para a emissora
para divulgar aqueles artistas do seu catálogo, mas o público pode não estar interessado em ouvir rádio. O público começa a procurar aí artistas independentes que fizeram uma gravação no estúdio caseiro, ou sei lá, e colocam o seu conteúdo na internet. Isso antes da gente ter o streaming, né? A indústria não sabia como reagir a isso. No começo dos anos 2000, a gente teve muitos casos de perseguição a pessoas que baixavam conteúdo na internet. Então, a gente teve o primeiro grande caso da era da internet, né, a disputa com o Napster. O Napster acabou virando uma plataforma de streaming, de uma certa forma, mas a gente teve também, especialmente no Reino Unido, a gente teve casos de perseguição a pessoas que foram identificadas baixando algum conteúdo de música. Na época ainda não era tão comum baixar filme, e isso começou a suscitar esse debate sobre até onde você vai punir uma pessoa por baixar uma música na internet, né? O fato é que com a disseminação da internet, essa possibilidade de os artistas colocarem o seu conteúdo diretamente em alguma plataforma, ainda que mal remunerado, você tem a possibilidade de alcançar um público que antes você não tinha, você era obrigado a ter intermediários. E para falar a verdade, a questão de você ser remunerado pela venda do produto, digamos, o CD ou o DVD, ou um produto físico com o seu produto cultural, nunca foi o grande foco de recepção de renda dos artistas. Quando a indústria ainda controlava essa venda, te indicava os CDs para comprar, especialmente vinil, na época do vinil, isso era tipo a era de ouro das gravadoras, né? Você tinha um grande ganho de escala, mas porque você não tinha muita competição, porque você só conhecia aqueles artistas que eram indicados pelas gravadoras, então o bolo era distribuído de uma outra forma. E a internet embaralhou tudo isso. Então, cortando para o momento que a gente está agora, né? As plataformas de streaming, elas realmente não remuneram bem os artistas. Mas o foco já tinha deixado de ser a venda do produto, ou o play, muito antes, na era do CD. Quando começaram a cair as vendas de CD, e a maior parte dos lucros fica com a gravadora, então até um certo percentual da venda dos seus produtos de merchandising, isso ia só para cobrir os custos da gravadora, e a partir de um determinado ponto, o artista começava a ter uma renda dele. Onde é que o artista ganhava? Nos shows, que é a mesma coisa que a gente tem agora. A diferença é que agora você não precisa da gravadora para divulgar o seu trabalho e conseguir contratos de apresentação, de, sei lá, lives ou de outras formas de gerar renda. Como o Léo falou, a indústria ela se remodelou, ela percebeu esse movimento relacionado à internet e captou isso. Então a gente tinha até um tempo atrás alguns serviços a mais de streaming que a gente não tem hoje. O Apple Music eu acho que fechou agora no começo do ano, dos grandes, era o último, né, fora Deezer, Spotify, mas basicamente remodelou tudo para manter mais ou menos o controle que eles tinham antes da era da internet, só que aquele controle que eles tinham de determinar o que o usuário ia consumir, eles não têm mais. Então, isso já é uma coisa que caiu por terra. O público consegue levantar artistas independentes, a gente tem outras plataformas de financiamento mais ou menos direto, como o Patreon, em que artistas conseguem um financiamento contínuo dos seus apoiadores. A gente tem o caso da Amanda Palmer, que é uma artista que cresceu muito grandemente financiada pelos próprios fãs, ela não tem contrato com gravadora há, sei lá, uns 20 anos, e então vão surgindo essas novas formas de se relacionar com o público, mas já não era a venda do produto já não era o foco. Então essas plataformas elas são usadas para divulgação, e o que acontece é que as gravadoras ficaram sem uma parte daquilo que elas entendem que era, ou agem como se fosse um direito natural delas, né, de fazer essa intermediação e ditar as regras de consumo. Isso não acontece mais. Agora, tem uma diferença entre a forma como a indústria fonográfica tratou isso e soube cooptar esse movimento, e como a indústria cinematográfica está trabalhando isso agora, e um pouco a indústria de games também. A indústria fonográfica conseguiu, agora a gente tem
o acesso à música ficou muito fácil com o Deezer e o Spotify, até porque tem operadoras, falando aqui especificamente do Brasil, as operadoras oferecem no seu pacote de dados o acesso ao Deezer ou ao Spotify. Então, o artista coloca o seu produto lá, ele pode não ser bem remunerado por isso, mas ele consegue alcançar algum público. A indústria cinematográfica ainda não pegou esse gancho. Então, tanto que você vê que a gente não tem mais processos por violação de direitos autorais da indústria fonográfica, como a gente teve no começo dos anos 2000, mas a gente tem os copyright trolls relacionados à indústria cinematográfica, que é uma indústria que restringiu o acesso no streaming. O streaming potencializou o acesso de cultura de massa, a muita coisa que está aí no topo das paradas, por assim dizer, porque Netflix era muito fácil das pessoas terem acesso, porque você conseguia compartilhar a senha, ou você pega lá com seu vizinho e tal. A indústria tradicional de Hollywood não pegou esse gancho, está pegando agora, só depois da pandemia, né, porque restringiu o acesso ao cinema, tal, a circulação de pessoas, mas você vê que eles ainda tentam criar um nicho de mercado de uma forma que não é mais viável, porque você tenta controlar ainda esse acesso de uma forma que o público não reage mais. Então, um último gancho que eu queria fazer, tem dois, na verdade. Saiu ontem uma campanha nova de combate à pirataria de conteúdo de TV a cabo. Começou ontem uma divulgação, uma associação entre distribuidores de TV a cabo, emissoras de TV, órgãos de investigação, contando com aquela narrativa de que, poxa, é errado, você vai piratear isso aqui, é roubo, você está tirando o emprego das pessoas, mas, por outro lado, o serviço ele é cada vez mais restritivo economicamente, cada vez menos pessoas têm dinheiro para pagar por uma TV a cabo, não oferece tanto conteúdo, e a pessoa com muito menos, ela assina um serviço de streaming, que não tem lá um super catálogo também. Mas você tem aí uma fuga de clientes, né, que é um movimento que a indústria fonográfica percebeu antes. Esse é mais ou menos o ponto. Então, você tem aí uma tentativa de controlar o acesso das pessoas ao conteúdo de uma forma que simplesmente não tem mais como. É uma peneira agora, né? Certo. Aproveitar aqui a lembrança, vocês falaram a Ana falou do caso do Napster, né? Tem aquele embate bem icônico, né, com Metallica no final dos 90, né, início dos 2000, que virou um documentário, inclusive, né, que se chama Downloaded, Napster, The Music, The Battle e The Revolution. Então vale a pena assistir, quem não conhece, tem uma história legal de como que a indústria fonográfica estava na briga com o Napster, enfim, acho que fica como recomendação. Gente, a gente já vai se encaminhando para os finalmente aí. Eu tenho uma pergunta bem provocativa para vocês que são ativistas da internet aí, e já que a gente está destrinchando todo esse debate do que é pirataria, do que é propriedade intelectual, direito autoral, então eu quero saber, sintam-se à vontade para responder essa pergunta. O que é pirataria na internet? Foleto, começa contigo essa. E complementando uma coisa, por que há tanto obscurantismo e tanto diálogo repressivo, né, diante desse termo? Boa pergunta, Enio. Acho que essa é uma questão bem polêmica, assim. Eu falo enquanto ativista da cultura livre, enfim, que trabalho pessoalmente, não como Creative Commons aqui. São posições diferentes, eu teria que ver o que a gente pensa sobre isso coletivamente, né? Mas enquanto indivíduo, e é uma das coisas que historicamente, né, a gente tem a pirataria para conceituar, né, é algo que é vendido à margem da lei, né, aquilo que é colocado, distribuído à margem do que é legal. Então, se a gente for pelo termo, pela história, é isso, a pirataria existe há muito tempo como algo que é colocado num mercado de bens culturais, ou não necessariamente culturais, à margem da legislação atual, aquilo que não é, que está na ilegalidade, contando dessa forma, né?
Aí, o que acontece é o que a gente avalia isso, né? Se isso é algo positivo, negativo, enfim, o que cada um pensa sobre esse processo de circulação de bens culturais à margem da legalidade, né? Nos anos 2000, quando a gente estava falando desse contexto aí, onde a disputa do direito autoral, do download, era a grande disputa da internet, né? Hoje em dia ela perdeu um pouco espaço para a disputa da vigilância, da regulação ou não dos algoritmos, enfim. Quando a gente falava nesse momento, havia muito uma criminalização da pirataria na internet, como algo que, baixando conteúdo, um filme, por exemplo, que é protegido por copyright a partir de um torrent, de graça, sem pagar nada para os autores, isso era considerado pirataria, né? Isso era criminalizado, as campanhas anti-pirataria promovida pela indústria se davam a partir daí, né? Nesse entendimento do que seria pirataria. O que acontece é que havia um entendimento comum entre ativistas da época, também, do qual eu me incluo, é que, dadas as condições técnicas, tecnológicas para isso, e dado o fato de que um bem imaterial é diferente de um bem material, ou seja, de que um arquivo de um filme é diferente de uma cópia de DVD, ou de que um disco, de um LP, é diferente de um arquivo MP3, daquele mesmo som, são diferentes, dada essa diferença, havia um endossar a pirataria como um ato de desobediência civil, no sentido de que isso não está certo, de que a legislação atual não está funcionando, não é para funcionar dessa forma, então a gente vai continuar baixando conteúdo porque a gente quer ter o direito de acessar determinadas obras culturais. Então, esse era um entendimento muito comum naquela época e, particularmente, para mim, ainda permanece, né? Eu, particularmente, não condeno a pirataria, especialmente quando a gente fala de baixar conteúdo, música, filme, a obra para fins que são privados, ou seja, de exibição, de consumo próprio. Quando a gente fala isso, é um dos grandes problemas, um dos grandes embates da legislação de direito autoral, né? O uso privado de uma obra. Eu não vejo isso como algo necessariamente ruim, quando eu baixo um conteúdo que não teria outra forma de acessar, especialmente falando num contexto brasileiro de dificuldade de acesso, que é diferente do contexto do norte global, né? O sul global tem outras realidades aí. Nesse contexto, eu não vejo como algo necessariamente problemático eu baixar um filme para ver no meu computador em casa. Só que isso é uma posição, claro, muito polêmica. Tem gente que acha, os artistas, como é que vão ser remunerados, né? Aí a gente pode ir para diversas formas, diversas discussões. O que a gente está vendo desde a indústria de cinema, por exemplo, a indústria musical, né? A indústria cinematográfica ela é muito produzida, os filmes são muito produzidos a partir de recursos, muitas vezes, que são estatais, né? Então, daqui a pouco já há uma remuneração prevista no edital específico. Então, tem uma particularidade, quando a gente está falando na música, né, a gente tem a remuneração prevista, que é ínfima, como a Ana falou, a partir das plataformas de streaming, mas o fato é que a gente também está vivendo um momento de transição, né, onde não há mais um modelo único de ganhar dinheiro a partir de sua obra, como durante quase todo o século XX existiu. Então, a gente está falando de modelos em transição, né? Então, todas essas especificidades devem ser consideradas, na minha visão, quando a gente condena necessariamente a pirataria. Tanto a questão de fato, se uma obra, um arquivo digital concorre com um arquivo físico, quando a gente fala, por exemplo, de livros, né? Se uma coisa concorre com a outra, se o fato de eu baixar um conteúdo, baixar um livro, significa que eu necessariamente não vou comprar o livro, é uma questão, um disco é a mesma coisa, acho que o filme também. Então, tem várias nuances aí que eu acho que para a gente entender o que é pirataria nesse momento, assim, e eu, particularmente, aí é uma posição minha também, que entendo que não dá para, digamos, tapar o sol com a peneira. Eu, particularmente, defenderia que não deveria haver propriedade intelectual, mas já que vivemos esse sistema atual hoje, ok, lidamos com o fato de que precisamos, para transicionar para um momento que não existe propriedade intelectual, a gente precisa ter. Dadas essas condições, eu acho que a gente precisa minimamente construir legislações que tornem atos que são cotidianos, como de baixar conteúdo, legais, né? Eu acho que é uma forma que eu defendo e que há muito tempo ativistas da cultura livre defendem isso, né? E no caso especificamente para o uso privado, né? Para uso comercial já é uma questão mais complexa ainda, porque se eu baixo, por exemplo, um filme, faço uma exibição e cobro ingresso,
né, dessa exibição que eu estou fazendo já é uma outra questão. Eu, particularmente, também acho que para fins comerciais que são pequenos, que são vendas não estruturadas, para remunerar pessoas que estão em situações que não têm tantas formas de se sustentar a partir de granas diversas, como, por exemplo, um camelô que vai vender discos, vai vender CDs piratas, por exemplo, eu não condeno isso a priori, eu acho que isso pode ser considerado como também outra forma de distribuição cultural, que pode, inclusive, gerar outro tipo de receita para artistas, como aconteceu num ecossistema que a gente tinha e ainda tem em menor escala do Tecnobrega no Pará, por exemplo, né? Um esquema que era as aparelhagens tocavam uma música, que essa mesma aparelhagem levava os CDs para um camelô que vendia aqueles CDs de forma muito barata, para chamar para a aparelhagem, que era a grande forma de ganhar dinheiro a partir daí, chamava para o show. Então, tinha um ecossistema no qual a distribuição supostamente ilegal, ou que em outros aspectos pode ser considerado ilegal, aqui funcionava em parceria com os artistas, né? Então, acho que se a gente pensar de outras formas de distribuição de conteúdo a partir desse momento, acho que a gente pode encarar a pirataria como algo que pode ser considerada uma aliada também. Legal. Antes de passar a palavra para você, Ana, eu até pensei durante a fala do Léo no icônico clássico que aconteceu neste mês do Marighella. O Marighella, há 2 anos, sendo boicotado na distribuição pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, sejamos bem explícitos quanto a isso. Difícil do filme entrar aqui, o filme já está correndo o mundo há esse tempo. E quando vazou o filme, no início de maio, muitos usuários, muitos tuiteiros falaram, pô, alguém pega o Pix do Wagner Moura para a gente disponibilizar, para a gente consumir, para a gente fazer uma vaquinha, coisas do tipo. Então, quer dizer, existem possibilidades, né? Formas diversas, não é só aquela coisa criminal, né? Como se coloca, a pirataria obscura, né? Enfim, mas aí são os meus 2 centavos da conversa, gente. Eu não sou especialista. Ana, por favor, eu quero a tua leitura, então, do que é pirataria e por que tem toda essa coisa, enfim, esse obscurantismo, né, diante do termo, e, sobretudo, na visão de vocês aí do Partido Pirata, né, que levanta literalmente a bandeira. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o Léo falou muito bem, tem uma questão aí de uma disputa entre o que é um bem material e um bem imaterial, e foi exatamente nessa interface que começou a ter essa briga aí pela pirataria nos tempos modernos, né, porque a pirataria, século XVI, XVII, era uma coisa lá dos 7 mares, da expansão dos impérios. Hoje é uma coisa diferente, né, a gente parte. Primeira coisa, por que uma coisa tão... Por que é visto de uma forma tão pejorativa? O termo é provocativo, e ele é provocativo intencionalmente. A gente pega aí, desde o começo, quando veio a ideia do Partido Pirata, na Suécia, pelo Folkving, né, que fundou o partido, foi uma coisa justamente em resposta a essas disputas judiciais por direitos autorais. Então vamos aqui, já que a gente não tem voz com essa questão da internet, de compartilhamento de conteúdo, então vamos aqui criar um partido pirata. Era uma sátira, não era um nome para ser levado a sério, e acabou ficando porque englobou várias outras bandeiras de questões de liberdades individuais, de compartilhamento de conteúdo intelectual, de acesso à cultura, coisas que são muito importantes para a gente aqui também, né? Mas, enfim, por que é uma questão tão sensível essa palavra pirataria, né? Tem uma questão de controle de narrativa da indústria, de várias indústrias. Então, você pega um termo que remete à transgressão, como o Léo falou, é uma coisa que está à margem da lei, e aí você começa a manipular isso de várias formas. Então você vê que propagandas relativas a não compre produto pirata. Por que não compre produto pirata? Vai falar, é porque não está remunerando os artistas. Aí você poderia dizer, bom, mas você também não está. Você é indústria, você paga muito mal os artistas. Os artistas também não estão conseguindo viver de música. Aí ele vai falar, não, esse caminho não está funcionando. Então vamos dizer que está financiando crime organizado. Aquela galera das drogas, vamos dizer que está
comendo criancinha aqui. Então, é uma coisa nessa linha. Então, você começa a ter um controle de narrativa. Tem várias formas de você ler essa questão da pirataria. Se pegar minha área, por exemplo, que é construção civil, teoricamente você precisa de uma pessoa que está responsável lá pela sua obra para tocar a sua obra. A gente sabe que essa realidade não é a realidade da maioria das pessoas, que a pessoa vai fazer um puxadinho e pronto, acabou. Ninguém fala no Brasil em fazer um mutirão, uma força-tarefa, um raio que o parta, para ir atrás da pessoa que fez um puxadinho em casa e cobrar que ela contrate aí um engenheiro que emita uma RT. Ninguém vai fazer isso, é ridículo. Se você jogar essa ideia é ridícula. Mas a gente faz mutirões para ir atrás de pessoas que estão compartilhando conteúdo. Agora, essa visão começa a mudar um pouco do usuário final, do consumidor final, digamos assim, a pessoa que está consumindo aquele conteúdo cultural ou protegido por direito autoral, para pessoas que realmente financiam alguma atividade ilícita grande. A gente teve no ano passado uma operação grande envolvendo GAECOS de todo o Brasil, que são núcleos de combate ao crime organizado dos ministérios públicos. Tinha milícias que estavam dentro das suas áreas de controle, oferecendo lá aquela caixinha que oferece, Gatonete. Então não deixa, Gatonete, sim. Mas o que acontece? Impedia que a pessoa tivesse acesso ao serviço que ela escolhesse, então a milícia ia controlar aquilo. Aí realmente você está financiando o crime organizado, mas não é que o consumidor final está, porque a milícia se infiltra nas coisas e faz isso, né? Mas essa é a narrativa principal da indústria. Então você, além de ser um ladrão, né, aí você está roubando uma coisa que não é sua, mas você está fazendo algo muito pior, você está ajudando aí a indústria de drogas, você está ajudando aí o tráfico de pessoas, aumenta muito a coisa, especialmente aqui no Brasil. Isso mexe com uma questão que é muito brasileira, que vem aí talvez da culpa cristã, com todo o histórico do Brasil escravagista, do Brasil com muitas divisões de classes, então que algumas pessoas têm direito a acessar conteúdos e outras pessoas não têm. E quem detém esses conteúdos gosta de fazer você sentir que você é a pior pessoa do mundo por estar acessando uma coisa que não é feita para você. E a internet virou uma terra em que você consegue acessar essas coisas, tendo a internet e tendo aquele conteúdo. E aí, como essa indústria começou não, né, isso já vem de antes, a internet realmente mudou tudo. Você realmente tem acesso a esse bem imaterial, como o Léo falou. Porque a música, ela não é um CDzinho gravado. Ela é uma coisa que você ouve, que fica na sua cabeça depois, que você faz a sua própria leitura, você cria uma relação emocional com aquele conteúdo, você cria uma relação afetiva com aquilo, com um conteúdo que não é físico. E como é que funcionava antigamente? Você tinha uma cópia, você compra aquela cópia, então eu tenho essa cópia e outra pessoa não pode ter essa cópia, porque eu já estou com essa cópia, era uma coisa física mesmo. Com a internet isso não faz sentido, porque eu posso ter, você pode ter, eu copio uma cópia para você, te dou essa cópia, eu tenho a cópia, você também tem a cópia, nós dois temos a cópia, todo mundo pode ter uma cópia. E a indústria começa a trabalhar isso também, criando uma sensação, não é uma sensação, né? Criando uma escassez artificial desses produtos, para garantir que ela mantenha esse controle, para garantir que nem todo mundo tenha acesso, apesar de todo mundo poder, tecnicamente, ter acesso. E aí ela precisa reforçar que esse acesso que ela não autoriza é uma coisa muito, muito, muito ruim, para desincentivar as pessoas a dominarem aí essa seara cultural, porque é uma indústria, nunca deixou de ser, né? A questão é que agora o equilíbrio de forças é diferente, né? A indústria coloca a coisa de uma forma, você não necessariamente vai consumir aquilo. Aliás, mesmo com a questão do streaming, isso é uma coisa que eu não queria esquecer. No caso da indústria fonográfica, você tem muita coisa disponível nas plataformas de streaming, né? No caso da indústria cinematográfica, não tanto. Então, você tem acesso ao conteúdo que as indústrias, as plataformas de streaming disponibilizam para você. Às vezes, você passa lá todo o catálogo da Netflix e não acha uma coisa que você quer ver. Ou você passa todo o catálogo da Amazon e não vê uma coisa que você quer ver. E, às vezes, tem uma coisa que você gostaria de ver, algum filme, alguma coisa que você viu quando era criança,
e você não acha em lugar nenhum. Isso acontece muito com filmes mais antigos, tem um estudo a respeito disso, o Léo deve estar mais a par do que eu, que produtos até os idos de 2010 são muito mais difíceis de você encontrar na internet. Você tem aí uma opção do pessoal dos conteúdos, das plataformas, né, de oferecer coisas mais novas que são mais do interesse deles. E livros também acontece isso, tem muito livro que você não acha, não foi reeditado, você precisa do bendito livro lá para uma pesquisa, você tem que achar uma biblioteca lá nos Cafundó que tem uma cópia física, quando você poderia ter uma cópia digital, e aí, pirataria, né? Legal. Bom, Ana e Léo, eu vou para a última pergunta agora, e inclusive ela vem contrapor um pouco o que vocês fizeram de exposição também nessa última resposta. Eu quero saber se na era das Big Techs a internet ainda é livre, como a gente pensou lá nos 2000, no início dos 10. A gente encontra ainda aquele terreno que a gente se sentia seguro. Por exemplo, o Léo falou muitas vezes que hoje as disputas estão mais no campo da privacidade, da proteção de dados. Então, para vocês, a internet ainda tem esse ambiente seguro para troca de conhecimento, ou dos próprios bens culturais, como a gente está falando aqui? Vamos lá, Léo. Olha, a disputa da internet livre enquanto, por exemplo, uma internet da neutralidade da rede, né, essa disputa ativista que não limitava os pacotes, né, que tornava o acesso à rede, na estrutura, igual para uma empresa, para uma pessoa privada. Eu acho que essa disputa, que durante muito tempo foi uma das grandes disputas do ativismo, do ciberativismo na rede, ela, hoje em dia, a gente pode dizer que ela está sendo perdida, né, infelizmente, porque a gente não tem mais isso, né, a gente perdeu legalmente a disputa da neutralidade da rede, a internet não é mais um espaço livre como já foi. Não significa que ela não pode vir a ser ainda. Porque ela foi sendo colonizada, né, pelas grandes empresas. Na verdade, acho que a discussão é que em muitos momentos se esqueceu do aspecto econômico, se esqueceu do próprio capitalismo, né, da política e da economia das tecnologias, digamos assim. Então, aquela liberdade inicial que a gente tinha, ela foi aos poucos sendo cerceada, a internet foi sendo colonizada por grandes empresas, pelas Big Techs, que a gente chama. Então, o acesso da rede foi sendo cerceado, né? Então, a gente passou a perder a liberdade de acessar tudo que é tipo de conteúdo e passou a ser muito, como a Ana comentou também, ter um intermediário ali, né? Então, a ideia inicial que a gente tinha de não ter intermediários, ela foi ressignificada. Então, agora a gente tem novos intermediários sendo colocados ali. E com esses novos intermediários, a gente teve a nossa liberdade limitada na internet. A gente passou a poder acessar aquilo que a maior parte desses intermediários disponibilizavam para nós, né? Gerando aquele efeito do filtro bolha também, na medida que fortalece um certo tipo de pensamento e dificulta o diálogo dos diferentes, né? Isso, de alguma forma, aconteceu a partir da internet nesses últimos anos, e o que acontece é que a estrutura técnica construída na internet, ela ainda possibilita que uma internet seja livre, que a gente consiga fazer trocas de acesso de dados, de informações, de forma livre, anônima, criptografada. A gente ainda tem ferramentas para isso tecnicamente, cada vez menos, cada vez está se tornando, o cerco está fechando, né? Na medida em que a gente tem a perseguição, a vigilância das grandes plataformas. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem muitos mecanismos de acessar a internet de forma segura. E acho que a própria Coalizão de Direitos na Rede tem várias organizações que trabalham muito com isso, com a discussão da antivigilância, com a disputa da segurança na internet, da criptografia, do acesso mais seguro à internet, né, de alguma forma. Então, eu acho que a internet ela já foi mais livre do que é hoje. Eu não sei se ela ainda é, em alguns aspectos, livre. Se eu quiser agora acessar um conteúdo X a partir de baixar de um torrent de forma anônima, eu consigo fazer no meu computador. Então, eu tenho essa liberdade ainda. Mas isso, cada vez mais, é restrito a certos nichos, certas pessoas que têm algum conhecimento sobre isso. E eu acho que
faz parte de um espalhamento dessa informação de como acessar a internet de forma livre, de forma segura, um processo de resistência a esse cercamento cada vez maior das empresas na internet. Legal, Ana, contigo agora. Eu acho que, para começar, a gente precisava pensar em qual é o conceito de liberdade que a gente está falando, né? Eu tenho liberdade de acessar a internet, eu tenho uma conexão de internet, eu posso acessar aqui, sei lá, um canal qualquer, o YouTube, mas de quais liberdades a gente está falando? Então, eu posso acessar qualquer conteúdo? Não. Eu posso acessar qualquer conteúdo dentro do meu país? Não. A gente tem uma questão com os algoritmos, como o Léo citou anteriormente também, que te direcionam para certos conteúdos, que não necessariamente são aqueles que você quer, já começam a ter um direcionamento de reforço de comportamento e de publicidade bastante acentuado. Tem a questão da vigilância, que eu acho que é o que pega mais hoje mesmo, porque você pode falar qualquer coisa na internet, mas não significa que você pode acessar qualquer coisa, você pode falar qualquer coisa, mas isso não significa que você esteja andando livremente na internet. Então, eu acho que a internet perdeu liberdade ao passo em que ela ganhou, ao passo que ela se massificou, porque a internet era mais livre, ela era um conceito diferente, numa época que pouquíssimas pessoas tinham acesso, né, e aconteceu esse processo de colonização, que o Léo falou também, de empresas percebendo esse funcionamento, essa migração de parte da nossa vida para o ambiente virtual, e aí passa-se esse processo de simular alguns controles que a gente tinha visto na vida real, para dentro da internet, mas de uma forma muito mais forte e muito mais oculta, porque você não vê ninguém colocando essas amarras, né, mas elas estão lá, sei lá, se a Polícia Federal resolver verificar o que eu estou fazendo aqui hoje, tá aí. Eu não tenho esse problema, né, eu trabalho no setor público, assim, muito do que eu faço já é público, os meus dados já devem estar rolando por aí, porque isso aí tudo no Diário Oficial, mas não é uma opção das pessoas, né, e a forma como as empresas lidam com isso, eu acho que um grande problema é que isso não está às claras, as pessoas não sabem o quanto elas fornecem de dados, o quanto é obtido, assim, o consentimento delas. A gente tem hoje algumas regulamentações que buscam reequilibrar um pouco isso, como a Lei Geral de Proteção de Dados, embora a gente ainda não saiba como isso vai se aplicar, mas a gente tem aí um abuso das empresas com relação à boa-fé do consumidor, à boa-fé das pessoas de reproduzir seus comportamentos na internet, ao passo que as empresas se aproveitam daquilo que a gente fornece só estando ali, né? Então, existe um nível de liberdade que é aquele que nos é concedido dentro de determinados interesses, dentro daquilo que se espera obter com a nossa liberdade. Então, eu não sei, eu acho que é uma questão, assim, existem muitos mais caminhos hoje na internet, tem muito mais coisa do que quando ela começou, mas a gente também paga com isso, não necessariamente monetariamente, né? Legal, Ana, muito bom, muito boa reflexão aí sobre essa ideia de liberdade. E, bom, tem uma máxima aí do software livre, né, que diz sobre o produto, né, se nós estamos pagando, nós somos o produto, né? Então, essa também pode ir nessa linha, essa reflexão. Mas, gente, eu vou chamar agora o nosso quadro Entidades de Luta, que apresenta as mais de 40 organizações que compõem a Coalizão Direitos na Rede. Rafael, solta para a gente aí, por favor, qual que é a entidade de hoje? Salve, salve, pessoal do Batalhas Digitais. Eu sou o Rafael Zanata, diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, uma entidade sediada em São Paulo, formada por acadêmicos ativistas, trabalhando na construção de uma cultura de proteção de dados pessoais no Brasil. A nossa ONG foi criada há mais de um ano,
Ela foi criada por pessoas que participaram ativamente da construção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com passagens em outras organizações civis sem fins lucrativos, e é uma organização dedicada à pesquisa e à incidência pública para a construção de uma gramática mais forte de direitos fundamentais no Brasil e de uma construção de uma cultura de proteção de dados pessoais no país. Nós temos 3 linhas principais de atuação: uma em governança e regulação, uma outra em assimetrias e poder, e uma terceira linha em mercados digitais e plataformas. Nós temos vários projetos em execução, financiados por filantropias e outras organizações sem fins lucrativos. Eu destaco aqui 3 que são muito especiais para nós. O primeiro é um projeto de segurança pública, que está trabalhando na incidência do anteprojeto de LGPD criminal e também nas discussões de reforma do Código de Processo Penal, em especial na parte de reconhecimento fotográfico e ciclo de vidas de dados em delegacias de polícia no Brasil, que tem gerado uma situação permanente de injustiça, especialmente com a população negra. Segunda linha é um trabalho muito forte com as defensorias públicas no Brasil, um projeto de 2 anos em que nós realizamos a capacitação de defensores públicos e também a construção de programas de proteção de dados pessoais dentro das defensorias públicas no Brasil. Um terceiro projeto muito especial é o Tecnoautoritarismo, feito em parceria com o LAUT e com a OAB do Rio de Janeiro, que se dedica à análise sistemática de ameaças a direitos fundamentais no uso de tecnologias no Brasil, que tem assumido um tom bastante autoritário, com problemas relacionados à unificação de bases de dados, à criação de uma BIM paralela e também a novos projetos de vigilância e de uso de informações em massa pelo governo. Esses 3 projetos não são os únicos, há muito mais projetos em andamento. Eu destaco o nosso Observatório da Privacidade, onde é possível receber uma newsletter quinzenal sobre o assunto e também assistir um documentário web sobre a história da LGPD, e também o nosso podcast da Docracia, que semanalmente produz conteúdo sobre diversos assuntos relacionados à democracia, tecnologia e direitos fundamentais. E deixo aqui as informações do nosso site, dataprivacybr.org, e também os nossos canais no Instagram e no Twitter, onde há sempre conteúdo produzido de forma acessível, tentando quebrar as barreiras da conscientização sobre esse assunto. Somos membros da Coalizão Direitos na Rede com muito orgulho e fazemos parte desse coletivo em defesa de direitos no Brasil. Um forte abraço. Maravilha. Ana, Léo, foi uma ótima discussão e agora eu deixo esse minutinho final aí para as considerações de vocês, se vocês quiserem divulgar algo, algum produto, algum livro, um site da entidade de vocês, essa é a hora, tá bom? Obrigado, viu, Léo? Valeu. Valeu, Enio. Ana, graças pelo convite. Eu estou aqui também como coordenador geral da atual gestão do Creative Commons Brasil, que é uma organização internacional que tem diversos capítulos ao redor do mundo. A gente é o capítulo brasileiro, somos ativistas ligados à cultura livre que trabalhamos no Creative Commons, que também é uma das entidades da Coalizão de Direitos na Rede. E a gente tem o nosso site lá que vocês podem procurar. A gente tenta produzir bastante conteúdo justamente para falar sobre as licenças livres do Creative Commons, que são uma das principais licenças livres ao redor do mundo, e falar também de acesso ao conhecimento. Queria também falar um pouco de um livro que eu estou recém-lançando aqui, que o Enio já conhece, que é A Cultura é Livre, uma história da resistência antipropriedade, que é um livro que saiu pela Autonomia Literária, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, e eu faço justamente essa discussão, um pouco do que a gente teve aqui sobre a história da cultura livre, para além da discussão do software livre, Ela começa com os gregos, passa pela invenção do direito autoral, da propriedade intelectual, do século XVIII, XIX, chega de fato, a discussão da cultura livre, do software livre, do copyleft, do Creative Commons, e tento também abrir um pouco a perspectiva para trazer outras perspectivas sobre o que é propriedade, especialmente do Extremo Oriente, da China, a partir da base do confucionismo, que é uma outra base cultural que vê a cópia de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado no Ocidente, e também com a perspectiva ameríndia, aqui da América do Sul, que também vê a relação entre sujeito e objeto, a relação entre
propriedade de uma forma muito mais coletiva do que a gente está acostumado no mundo ocidental. Então, eu tento fazer essa discussão um pouco no livro, né? Ele tem um prefácio do nosso querido Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura, justamente por ter sido, no período que ele foi ministro da Cultura, um período de potencialização da ideia da cultura livre no Brasil, que ele escreve no prefácio, né? Então, ele também está disponível para PDF, gratuitamente para baixar, porque justamente ao falar de um livro, de fazer toda uma discussão sobre acesso ao conhecimento, à informação, achamos que ele devia estar disponibilizado numa licença livre, né, numa licença copyleft, CC by SA. Então, no baixacultura.org, que é um projeto que eu também participo desde 2008, lá tem o livro para download gratuito. E, bueno, é isso. Obrigado pela conversa aí. Seguimos. Ótimo, Léo. Inclusive, eu recomendo mesmo o livro. É uma aventura aí pela história que a perder de vista. Esse apresentador que vos fala, inclusive, foi saber um pouco da ideia de direito autoral a partir do livro A Cultura é Livre, aí, do Leonardo Foleto. Então, bom, recomendo. E, Ana, é contigo, viu? Foi um prazer, você foi muito solícita desde o nosso primeiro contato, disponibilizou seu tempo para vir trocar uma ideia aí com a gente enquanto colaboradora do Partido Pirata, também elucidou para a gente um pouco do que vocês pensam, né, sobre esse debate de direito autoral, e muito obrigado por ter participado aí dessa troca de ideias. Valeu mesmo. Obrigada pela conversa. Léo, parabéns pelo livro. Muito legal, eu dei uma olhadinha nele na versão disponibilizada. Não consegui terminar de ler ainda, mas parabéns mesmo, muito, muito bem montado o seu trabalho. Considerações finais. Pessoal, se você receber uma cartinha super educada de um escritório dizendo que você precisa pagar uma indenização aí por uso de material não autorizado, ignore a cartinha, mas se você sentir necessidade de um apoio técnico-jurídico, entre em contato com o pessoal do Partido Pirata, partidopirata.org, tem um coletivo de advogados dispostos a fornecer assessoria gratuita nesses casos e em outros, para combater os copyright trolls. O Partido Pirata, ao contrário do que sugere o nome, ele não pretende piratear todas as coisas do mundo, apesar, algumas pessoas pretendem sim, mas a ideia é que as discussões avancem a respeito da necessidade de leis de direitos autorais, como funcionam essas leis de direitos autorais, rediscutir leis de patentes. A gente está muito atrasado com relação à legislação de direitos autorais e patentes, não só aqui no Brasil, em todo o Ocidente, isso tudo está muito atrasado em relação a toda essa transformação que veio com a internet. Então, a ideia é que seja transformado, que sejam plataformas públicas de debate a respeito de liberdades individuais, liberdades na rede, e um pouquinho de pirataria também. Conhecimento livre para todos. Obrigada, pessoal, pelo convite, pela conversa. Até a próxima. Valeu, Ana. Obrigado mesmo. Reforçando, então, que a gente está na segunda temporada do Batalhas Digitais. E, bom, a gente vai se encontrar em breve, todo mês um episódio novo. E valeu a todos. Até a próxima.